Tira esse teu óculos que tu não é caveira. Eu não enxergo. Eu não enxergo. Aí tu vai ser um nerd real, porque o nerd ele tem alguma questão física sempre. Síndrome do pênis gigante. Olá, o episódio do Freecast! Terça-feira. Sempre ao meio-dia, um episódio novo do Freecast no seu Spotify. Hoje o tema fala dos meninos populares, a galera do High School Musical. Não somos nós a pauta, por óbvio. Vamos ver onde isso vai. Aqui é o New Show e o papo é pop. E o pop não poupa ninguém. Fala, patrão. Fala, galáctico. Aqui é @Doug. O bullying não compensa, só leva a violência. Salve, galera. Eu sou o Melo e eu vivi o limbo escolar. Nem tão zoado por ser um nerdola, nem popular por ser do time da escola. Olha aí, nosso D2 aí. Siga nossas cheerleaders lá no @InstaFreecast e mande para e-mail do freecast@gmail.com a história do dia em que você tocou com a vagabanda. Tá certo? Senhores, eu dei uma... Antes D2 que D4. Às vezes, hoje podia ter um OnlyFans. Olha. Senhores, vocês têm noção que qualquer cenário que a gente pintar de vida no colégio, vida colegial, né? Eu acho que se botar vida colegial, eu acho que o algoritmo dá uma banida ali, né? Mas, Talvez. esse cenário que a gente viveu, ele meio que já foi pro saco, né? Não é mais assim, né? O colégio mudou muito, né? Não, mudou bastante. Mas isso que tu falou aí de pintar o cenário me lembrou de um colega que pintou o teto. Quem? Pode explicar essa história aí que eu não conheço? Ah, puta! Ah, meu, ainda tu quer botar vídeo? Quer botar vídeo ainda, daí como é que Ele tá falando do Michelangelo, como meu. é que corta? Pintou o teto, tá acabando assistindo, não é O isso? nosso amigo Foi mal, é que eu precisava fazer essa piada. aí no Tem vídeo- colega nosso que sofreu bullying foi pouco. É, exatamente. Isso é verdade. Ouvinte premiado. Mas tu quer o- puxar de novo lá do... Não, o que acontece é o seguinte, e a pandemia deu mais uma mudada nesse cenário, mas o ambiente de convívio escolar, as relações, as hierarquias sociais estabelecidas no ambiente escolar mudaram completamente, né? Hoje, tu tem uma relação que ela cruza as fronteiras de uma sala de aula, né? Por De favor, certa pode explicar forma. como é hoje? Eu não eu tô tenho dizendo ideia. que o que a gente descrever, que a gente viveu de coleginho e coisa e tal, não existe mais. Como é hoje, não sei, mas eu tenho certeza que não é a mesma coisa. Essa que é a questão, sabe? Acho que quem é o popular de hoje em dia deve ser quem tem mais seguidores no Insta, né? Certamente, se na época, Não, na com nossa época, certeza. uma referência era, sei lá, quem tinha nem quantidade de amigos no Orkut, mas tipo, sei lá, um fotolog ou alguma coisa assim. Eu acho que tem muita diferença né, na forma como o pessoal lida, né, hoje em dia com essa questão da tecnologia, de ter a própria divisão de atenção dentro da própria sala de aula, que pode facilitar ali a questão do grupinho de WhatsApp, aquela conversinha interna que a gente tinha que estar cochichando, levando mijada do professor porque ele não calava a boca. Pode Não, mas é que rolar. tu pode usar o WhatsApp né, na sala, né? Não pode usar celular na sala da aula? Cara, Não. na faculdade não poderia também. Tu deixava de usar? Porra, tu não quer comparar a faculdade com o colégio, né? Não tem como, e não vão conseguir bloquear assim. Não tem como. Não funciona. Só se recolhesse na entrada ali, ó. Deixa o mas celular daí ia aqui. ter sempre E eu não o... sei como é que funciona. Uma vez eu perguntei pra um amigo nosso que o irmão dele estudava ainda no colégio. Ele falou que na entrada da sala recolhiam celulares. Eu acho o jeito errado de usar tecnologia no ambiente escolar, porque é um negócio que ajuda. Esse é o papo, é o mesmo caso de botar câmera na sala, né? Tu pode conseguir o objetivo que tu quer, que é o de ninguém fazer a coisa que tu tá dizendo pra não fazer, mas é um controle tão rigoroso e tão apertado que tu acaba não permitindo que a pessoa aprenda e não faça aquilo ali pelo motivo... Ela não vai fazer simplesmente porque não existe a possibilidade, mas ela vai cruzar aquela fronteira onde é que tem a câmera ou onde é que pode e vai enlouquecer, né? Aquela coisa do proibido é mais gostoso. Na série Elite da Netflix, né? Nessa última temporada que saiu aí esse ano, tem justamente esse conflito aí. Na série Elite, né? Parte da trama envolve alguma coisa relacionada
relacionada a crime, e por causa disso a escola implementa algumas normas, fica bem mais rígido, a ponto de ter um aplicativo nos celulares dos alunos que utiliza de geolocalização. Então isso vai provocando os alunos que chamam o diretor chamam o diretor de fascista e coisa do gênero. Não é esse o ponto. Mas é uma coisa que acaba provocando a rolar exatamente o contrário, né? Porque quanto mais tu tenta cercear a liberdade da criança, sem ter uma justificativa plausível, assim, ou que a criança vai entender. Criança grávida ali no primeiro ano. Maiores as chances dela fazer, né? Não, mas a grande questão é como fazer funcionar um mínimo de ordem ali, né? Pra poder... Tu entende que o cara não vai prestar atenção na aula. Mas a liberar gente as caras. Não, é aí que tá, sempre vai ter um escape. Cara, eu ficava desenhando cartinha de Yu-Gi-Oh! Na sala de aula pra não ter que prestar atenção na aula. Não, é que aí é outro nível, né? Aí o cara quer dizer que tá num limbo. Não, Melo, aceita que tu tá que tu tá no mesmo planeta que a gente. Aceita. Não, é que o que acontece? Por que eu falo? Por que da frase de abertura, né? É que em determinado momento na escola, mais especificamente na sexta série, teve a Copa Fox Kids, né? Que era um campeonatinho que tinha traumas da galera. do canal de TV, né? Um canalzinho de TV. Não sei, não conhecia. O episódio da pistola já foi. Não é questão de trauma. Era 2003. Vocês estão querendo falar de coisas do passado. Então, era ali pela sexta série, quando teve esse campeonato aí que a escola resolveu participar. E teve uma seletiva, né, tipo uma peneira, né, basicamente. Então, a gurizada que passou na peneira ali pra jogar a competição. Pra jogar a competição, ficou no time da escola, que era o mais próximo daquilo que existia em qualquer tipo de filme ou série americana que existia na época. Porque tu andava fantasiado de time da escola, tinha a jaqueta dos times da escola. Não. Todo mundo já andava fantasiado da escola. Beta Gama. Gama. Alfa, Kappa, Mu. Não, e provavelmente vocês não vão se lembrar disso, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito envergonhado na época, porque a gente que passou na seleção, antes de começar o campeonato, a gente foi apresentado lá, não sei se vocês se lembram lá na escola que tinha aquela parte que tinha os banheiros, bebedouro ali e tal. Altar. E mais assim, isso. E em cima tinha ali aquela parte que saía da diretoria, negócio que tinha tipo uma sacadinha. Sim, onde é que fazia a bandeirinha ali, o salve. Isso. A sacadinha do Papa. Da esperança. Isso. Salve. E aí o time ficou ali, e daí o professor lá, o glorioso Simirro, ia apresentando um por um ali. Ele foi muito vergonhoso. Forte abraço. Forte abraço, professor. E então, tipo, ficou uma coisa assim, tinha uns guris ali que eram do time, que eles já eram dessa turma considerada dos quatro. Eu vivi, né? O que eu posso fazer? Provavelmente não aconteceu isso. O Melo fez a cambalhota do Vampeta lá em cima, lá. Uma coisa que eu nunca consegui fazer foi dar cambalhota. Não tenho coordenação motora. Mas enfim, tinham alguns guris do time que eles já eram dessa turma dos popularzinhos entre a gurizada do nosso ano, entendeu? E alguns acabaram se escalando nisso de alguma forma e tal. Então... Usaram o futebol como é que é o alpinista, alpinismo social. Isso, exatamente. Não foi meu caso, eu não tinha a menor desenvoltura pra isso. Só que tava desenhando em Yu-Gi-Oh, que é uma beleza. Ao invés dos guris que eram do time, claro, é que os guris, ao invés de me zoar no geral, eles não zoavam porque naquela época, como eu jogava um pouquinho melhor que eles não queriam, né, que o cara saísse do time, então... Ai, Marcelo. Tinha esse ponto. O que eu posso fazer? Tá, teve um tempo, né? Faz tempo. Tá com a família reserva pra bater. A vida é tribal. Mas enfim, então tinha essa questão de time da escola e tal. Então por isso que eu digo que eu ficava no limbo, porque eles não me zoavam pra não arriscar que eu saísse do time, mas também não tinha nada demais por estar no time, né? Era isso. Mas vocês a aura. Mas vocês têm lembrança de ter, porque assim, na hora de pensar assim, o que seria o popular, assim, o que poderia conceituar, assim, porque eu não consigo, eu não sei se a gente não viveu eu não sei se a gente não viveu. Padrão americano não tinha aqui, meu. Não, mas é que eu não sei se a gente a gente não viveu, tipo, numa escola onde talvez tivesse uma das maiores taxas de pessoas que fizeram do início ao fim. Então, assim, não era... tinha pouca gente que vinha de lugar nenhum, de um colégio avulso, de uma coisa, assim, que
que criasse, entendeu? Pra se criar um ambiente que tivesse uma hierarquia tão grande, porque assim, na medida que sempre vai ter aqueles que vão ser os vereadores ali da turma, que parece que todo mundo que quer... Não, tem uma galera que sempre se sobressai, né? Que tem uma garra, todo mundo quer ser amigo do fulano, quem é amigo do fulano é legal, mas ainda assim, às vezes, por exemplo, aquele amigo do fulano que é legal, às vezes, há 3 anos atrás, ele era amigo do mongolãozinho, né? Ou daí no outro ano ele vai ficar meio low profile porque ele foi pra uma turma que tem gente que é mais legal que ele. Então tem sempre esse jogo. O que acontecia muito era o Nerdola tentar sair do status de Nerdola, né? Então, tipo, o cara tá lá no ensino fundamental, vivendo a sua vida, jogando um RPG, sendo zoado. Aí chega no ensino médio que é... Chega com um cigarro na sair boca. dançando em festinha, entendeu? Não, vira... Cigarro, né? Entra na trend ali do momento da música, seja o pagode, seja o funk, que estouraram um pouquinho. Foi o que mais se destacou ali no nosso período de ensino médio, né? Acho que era E o pagode. pessoal lá saia dançando. O pessoal gostava de rock e ficava mais à margem. Esse ponto quer dizer, porque o Melo começou os filmes vão muito nisso aí, e o Melo pegou nesse ponto. Separa a galera do esporte da galera do não esporte, né? E os colégios até seguem um pouco dessa lógica, mas o que eu percebia muito, e claro, por me identificar por um bom tempo com a turminha do rock, né? Eu via que tinha os clãs eram bem definidos, tinham definições musicais, os clãs, assim, né? Que tinha a galera mais por exemplo, tem a galera que eu sou rap, eu sou rapista, né? Aí a outra galera do reggae. E essa frase aí, essa palavra em inglês dá um problema. Pior, né? Pior. Tem observado, ainda bem que não tem legenda, viu? Sem acessibilidade. Acabou a acessibilidade. Não dá pra ter, porque ia aparecer rapist aqui embaixo. Mas assim, por exemplo, digamos que tem até o popular que, digamos, seja do rap. Tem o popular também que é da turma do reggae. E esses dois não são amigos necessariamente, né? E também vai ter o popular. E por mais que o do rock seja o sublixo... Mongolão. Não, o sublixo ainda vai ter um ou outro que vão ser o popularzinho desse... Mas é um ou outro. Eu notei mais essa questão de diferenciação, assim, na questão da hierarquia da popularidade, mas no ensino médio. Sim. Que eu acredito que, no geral, é quando acabar se dividindo as coisas. Mas na escola... Eu notava mais no fundamental, meu. Muito mais. Não, no fundamental... É que, assim, no fundamental, qual era a diferença muito forte? Era assim, ó, quem já beijou alguém, quem não beijou. Aí dá... Tinha essa hierarquia também. Tinha essa hierarquia. Mas, tipo, como eu saí, né, da escola de vocês e fui pra escola estadual, no ensino médio, eu notei uma diferença maior, principalmente nessa questão... Não, nessa época não. Nessa época... Cancelaram tudo ao mesmo tempo. Não, tinha o pacote básico só até a Nickelodeon daí. E a Fox! Não, ia até a Fox Kids, era até o 45. Fox! Não, minto, tinha era até o 40 e... Até o 70. Não, tinha terminava os de desenho no Discovery Kids. Era uma bosta. Enfim. Mas enfim. Ali nos canal para homem ali, que terminava ali. Isso aí. No Foreman. Aí... Canal, esse. Passava minhas tardes me divertindo lá. O canal da machonaria. É isso aí. E aí, no ensino médio lá, na escola estadual, tinha muito essa diferenciação, tipo, a galera do futebol. E não porque tinha um time da escola, mas tinha o time que era o campeão do campeonato lá da escola, entendeu? Então, tipo, a galera jogava bola, então a gente matava a aula pra jogar bola, né? Padrão, né? Na escola lá. Famoso interclasses, né? Isso. E a gente tinha o campeonato todo ano. No primeiro ano, nosso time nunca chegava a gurizada do primeiro ano na final. E a gente chegou. A gente só perdeu porque os caras já estavam repetente do terceiro ano. Mas aí... da noite. Padrão, né? Cada um tem a sua cartinha dourada ali, que é o repetente, né? Não, tinha um cara no time. Tinha um cara no time lá que nos ganhou nos pênaltis. Adivinha quem errou o pênalti? Era um problema, um trauma. Guilherme Dourado. E tinha um cara no time que nos ganhou, que o apelido dele era Cebola. Cebola. E, cara, era muito bizarro, porque os caras tinham, tipo, 22, 23, 25 anos. Space Jam. E a gente com 14, com 15 jogando dos caras. Tu era bizarro. Lola Bunny, né? e os caras eram os alienígenas do
do Space Jam. Tava mais pro Patolino. Mas, e aí no segundo ano que a gente realmente ganhou e tal, mas o time sempre ficou ali na final. A gente chegou na final em todos os anos. Foram 2 vices e um Tinha 2 título, turmas. né? Então a gurizada nos respeitavam, né? De certa forma, assim. Não, era a escola toda, né? 2 turmas. Era legal. Eram 3 turmas por turma. Tu é o nosso campeão. Ah, bom. cara. Eu tenho aqui umas características dos nerds. Vamos ver, vamos Como é que é a pronúncia correta? Nerds. lá. Vamos, Ivanildo. Ou como o roteirista escreveu aqui, os excluídos. Ó, vamos lá. Dá uma. Vamos ver se a gente diz sim ou não, hein? Ficam sozinhos Sim. durante um recreio Não, essa aí. ou na companhia de poucos Não, amigos. a gente tinha o nosso grupinho. Se tu for parar pra ver. Podem Fechou. Não, mas Segundo peraí. ali, fechou. Aí tem um ponto. Quer ver um negócio? Teve um dado momento que o nosso grupinho ali, ele era interturmas até, né? E dava um grupo grande, não era... Porque pequenos médio, grupos... mas- Não, mas no fundamental também, tipo, tu juntava sei lá... É que tinha os nichinhos, por exemplo. Quer ver, ó? Tinha uns grupinhos... Os do RPG. Que tá, não... Os do RPG. É que, mas depois... Do RPG que tinha eu, tinha o Pedro. É que tá, tinha vocês 4, 5 ali, mas daí tinha, por exemplo, o meu grupinho que é também uns 4, 5. Isso aí não é exclusão. Sim. Depois, é que no ensino médio foi desproporcional. grupinho. Não, mas só que acontece o seguinte, Poucos no amigos. ensino médio que a gente ficava na entrada ali em 10, 11. Às vezes, aí que acontece aí, um resto da turma vinha ali de avulso, tu tinha meia turma ali no nosso bolinho ali, que ele era literalmente esse o nome, o bolinho. Não, isso aí acontecia. Isso aí acontecia O lá no terceiro ensino ano médio. já foi galhofada total, É. porque eram os populares O terceiro ano... e os Nerdola tudo junto já, meu. É que também aconteceu uma coisa. Em alguns determinados anos, eu não sei o que o colégio tentou fazer, se teve alguma intenção nisso ou não, mas teve uma hora que houve uma nítida impressão que assim, ó, pegaram e juntaram todos esses que agregavam gente na sua volta em algumas turmas, e em outras turmas simplesmente tipo assim, ó, vamos fazer uma turma de mongol. Teve uma hora que parecia que era isso, não era? Eu saía nessa. Tá, vamos voltar aqui pras características aqui. ó. Tá, vai lá. Isso. Grupos de amigos. Pequenos amigos. Pequenos Grupos de Tá, capivaras. dá pra assinar com restrições. Isso. Tá. São ou sentem-se discriminados por terem características que dificultam sua interação com os colegas, precisando enfrentar verdadeiras batalhas para serem aceitos. Creio que sim. Eu não acho. Entra naquilo que tu falou antes da hierarquia do beijo, Nilson. Se tu pegava alguém ou não pegava Hierarquia do beijo. alguém, tu já tava meio que já tinha essa característica do virgão, ou tinha algum nome pra quem era BV, mas Eu acho que na Virgão acho que é pós já. O BV é o mais padrão, mas... BV. então acho que era esse termo. Nem por Então, característica física, nem por tanto por característica física o cara se fudia, era mais por timidez mesmo. Porque tu tinha muito o cara que era popular e, tinha era completamente estranho. O gordo também, né? Sim, mas também tinha o gordo popular. Não, mas tinha o gordo também tomava no cu, né? Tinha. Inclusive, sempre entre os... Mas- Pode anotar. Se tem um grupinho que é meio agressivo, do meio do bullying real mesmo, pode ter certeza. Tem um gordão no Tem o meio. gordo. Entendeu? Ele Tem. tá Tem o ali. gordo e tem o retardado. Tem a tríplice ali do... Tem um Gasparzinho, retardado ele que não tem esse mede a ponto. força no soco. Isso, mas o Gasparzinho ali, tem os tios dele, são os padrões da turminha de valentões das escolas no geral. Sempre vai ter um mais gordo assim, vai ter um magrelo nojentão e meio retardado, e vai ter um mais... Tem uns... Tem Que é o uns, o repetente tem normalmente. como é que é? Uns arquétipos, né? De pessoas, assim, né? Bem... É bem parelho. Uma Mas essa bela parte palavra. ali do não sei o que, pra querer ser aceito, eu acho um pouco complicado, né? Porque tem uma parece que tipo, que o cara quer ser amigo do popular. Não, do popular lá. Tipo, todo mundo quer ser amigo do cara, tu também quer ser. Só que isso aí é meio que uma ilusão que meio que criam, na verdade, né? Porque tu não, na real, tu quer ser amigo dos teus amigos. Por exemplo, se tu já tem os amigos, porque tem o cara que pode não ter amigo. É o sentimento de pertencimento. Mas por exemplo, tem o cara que não tem amigo, mas na medida... grupinho. mas- Fazer parte do Sim, grupinho, mas na né? medida que tu é um cara que
que é chato, que nem eu sempre fui, assim. Que tem o grupinho e por exemplo, daí tem o do RPG. Aí meio que tu vai defender aquilo ali como se fosse quase que uma causa, assim. Então tu meio que não vai querer. Tipo, tu vai defender o teu time ali, sabe? Tu não vai querer. Tipo, eu quero ser amigo do fulano, que é legal, e vou mandar merda aos amigos do RPG, sabe? É meio que eu sempre. E tem uma galera que fez isso, tem uma galera que abandonou. E não o RPG em cima, por exemplo, que pegou seus amigos e a gente é. E virou templário. A gente é do rock, não sei o que. Daí ele meio que bota assim: eu não gosto de como é que eu tô, eu vou negar essas coisas que eu gosto, eu vou começar. O que eu tenho Vou me ressignificar. o que eu tenho que gostar? Ele faz essa pergunta. Tu quer citar a arroba do diretamente? Assim, essa questão dos grupinhos e tal, tipo, eu até concordo, mas, por exemplo, no meu caso em específico, eu conhecia a gurizadinha que era mais popularzinha, mas também os outros que eram mais que nem eu, assim, da mangolice, porque a gente fazia escolinha de futebol junto. Então, na escolinha a gente era tudo brother, assim, tal, jogava junto, treinava e pá, e na escola a gente meio que não se dava, entendeu? Só que daí ficava naquele limbo ali da educação ali. Aí, meu, beleza? Beleza. Então não chegava a rolar uma agressividade, assim. Mas é sempre essa questão dos grupinhos que, mesmo que não fosse o grupinho dos populares, se tu tava com teus amigos, tu já te sentia mais de boa, tá ligado? Então não ligava tanto pra essa coisa de status na hierarquia ali do negócio. Sabe? Na medida que tu matou a necessidade do pertencimento ali, tu tem um time pra jogar. Aí só tem as outras necessidades. Mas daí que acontece. Mas e quando ia pro grande grupo, tipo, por exemplo, a sala inteira, ia ter o grupo, ia de algum jeito, sei lá, ia ter alguma coisa que interagisse todos os grupos. Tipo, por exemplo, o evento que juntava No geral é formatura. Não, ali no convívio diário, ali na sala de aula, vai ter uma, sei lá, alguma interação. Aí realmente, aí quando mistura e começa uma galera que é da turma, conhece uma outra galera de fora, assim, que tu não faz ideia de quem seja, outras pessoas, tipo, por exemplo, gente de série acima. Tipo, não tinha tanto amigo de série acima. E muita gente, por exemplo, que era da nossa, tinha outros amigos, assim. Então, o que acontece? O teu grupo acaba virando um bengalaço pra tu... Por exemplo, tu não sabe com quem conversar e tal, tu fica ali no teu grupinho, te fecha e fechou. Isso. E realmente, acaba virando... Uma vez me marcou isso, porque eu lembro que tinha umas colegas que conheciam um pessoal que estudava de tarde, cara. Tipo, porra, nunca conheci ninguém que estudava de tarde. Tu já reparou que normalmente são as colegas que conhecem essa galera? Não, mas tinha a mesma coisa os da série acima. Também envolvido, né, cara? Porque quando rola as interações, né? A galera que explica. Não, mas tem coisa. Essas coisas de tipo, de ter essas conexões e tu fica ali em si mesmado no teu grupo. Não, essa questão aí, isso aí eu posso assinar embaixo ali, que realmente, na medida que tu tem a insegurança de tipo, vou ali que eu posso conversar com alguém que eu nunca vi. Não, isso aí é impossível. Tu fica sempre colado. Isso aí era muito foda. Por exemplo, vai ter uma, tipo, sei lá, festa de São João. Por exemplo, todos esses eventos que eram da turma, assim, eu sempre me inscrevia pra participar. Por exemplo, tem que fazer não sei o quê. Eu ia nos negócios. Mas sempre... Nunca foi. Por exemplo, gincana. Eu tava sempre nas presidências ali dos negócios das bagunças. Só que acontece o seguinte. Eu nem convidado era. Pra colar de... pode ter fulano... Por exemplo, ir sozinho num negócio que eu não tenho ninguém que eu conheço ali. Isso aí nunca aconteceu. Acho que ainda não acontece. De ir sozinho no rolê, assim, meio... Não, que tu sabe que vai Até ter... hoje é meio embaçado. Que tu sabe que vai ter a galerinha ali, mas que tu não conhece muito bem. Tu conhece mais ou menos, entendeu? Tu poderia dar um joinha pra uma meia dúzia ali, mas já não funciona. Eu já fiz dessas. Já fui em festa de aniversário de uma galera que eu só conhecia uma pessoa e eu conheci a pessoa de ter encontrado ela em festa 2 vezes. Foi um troço joia pra caralho. Ou tu achar alguém e daí tu te cola na pessoa ali e não desgruda mais porque tu tem uma segurança pra pelo menos não ficar boiando ali. Mas tipo assim, por exemplo, essa questão dos colegas mais velhos e tal, eu percebi muito mais na escola estadual e por acaso, assim mesmo. Tipo, não era porque tu ia falar com fulano e ele era mais velho e tal. Mas, tipo, por exemplo, quando eu comecei na outra escola, chegou junto comigo um gurizão que ele era novo também na escola, só que ele era do 3º ano e eu era do 1º ano. E aí coincidiu desse gurizão ele ser colega do melhor amigo do gurizão que era meu colega, o
Weber, na época que ele ainda tinha as pernas. O juiz? É esse mesmo. Tipo, que o Weber ele tinha rodado naquele ano, né? E aí ele ficou no primeiro ano e o amigo dele tinha passado e ia pro terceiro ano. Poxa, esse amigo passou. Né? Aí o gurizão que eu tinha conhecido, que era do terceiro ano, era amigo desse, então ficou. A gente andava misturado, entendeu? Entre o gurizão do terceiro ano e os gurizão do primeiro ano. Então, isso era meio natural de acontecer lá. Muitas pessoas tinham isso, porque era muito mais fácil no colégio estadual, daí a galera ter o repetente, porque não tinha muita aquela coisa da idade, tá ligado? Era muito difícil, assim, numa turma, todo mundo ter mais ou menos a mesma idade. Tinha uma oscilação de uns 2, 3 anos sempre. Tipo, eu tava no primeiro ano e tinha colega de 18 anos já, tinha colega de 17, tinha colega de. Aí que tá, de essa 15 coisa de também, ficar no mesmo entendeu? colégio, ela tem a vantagem de tu nunca entrar num ambiente de. Olha, todo filme de bullying, de futuro psicopatinha, de qualquer coisa, mostra em algum momento a família se mudando pra uma cidade nada a ver, a galera debochando do sotaque, essas coisas. Só que acontece, tu tem essa segurança de não passar por esse tipo de coisa, de tu ser o estranhão, de ninguém. O cara chegando na escola particular. De tu tá num ambiente que 40, que 39 pessoas se conhecem e só tu não conhece ninguém, né? Isso foi impossível nos acontecer, mas a gente acabou sofrendo uma situação, pelo menos eu vejo isso, de estar no mesmo grupo de pessoas durante muitos anos, assim, né? Tu nunca conseguir se sentir à vontade pra chegar numa turma, sei lá, o cara começa a fazer um curso de, sei lá, de cozinha. Aí vai lá e fala assim: oi, fulano, o senhor sabe fritar um ovo? Com uma pessoa que tu nunca viu. Não, tu não tem capacidade de falar com uma pessoa avulsa, assim, do nada, porque tu sempre acostumou a, já, por exemplo, a gente tudo se conheceu criança, então quando a gente foi se conhecer, a gente já se conhecia, né? Foi muito mais fácil. Sim. E tipo, tem a questão essa da própria timidez ao natural, né? Todo mundo é tímido no início de qualquer coisa na vida. E tem ainda essa questão do desafio da barreira ali, né? De romper a barreira de conhecer uma pessoa nova, de falar com alguém. Chegar na primeira menininha na escola, cara, era um horror aquilo. Primeira menininha, calma lá. Interação social era uma merda. Tá, vamos seguir então aqui a lista. Vamos lá. Vai, dá-lhe a lista. Siga a lista. Segue o barco. Isso que a gente acabou de falar. São tímidos, desajeitados ou solitários, resignando-se à Sim. solidão de um cantinho da biblioteca, chegando até descreverem-se como invisíveis na sala de aula. Invisível não tinha que ser De como. certa forma, sei. Cara, gordo essa aqui- invisível nunca, né? Só no Gaspunzinho. Mas daí, daí Tá, sim. pode, o editor mandou bem aqui, ó. Tem parco currículo sentimental. O que seria isso aí? Em geral, escasso. Não, eu não tô falando Em geral? eu tô perguntando o que é parco. Eu tô querendo o que significa o parco. Eu não terminei a leitura. Ele vai me explicar o que é parco agora. É o Parco Lambertini, aquele personagem eu não sabia. do Reinaldo. Em geral, nunca beijaram ninguém, nem receberam propostas para ficar ou namorar. Propina. Isso aí faz parte ali. O cara tem um amadurecimento mais tardio nesse lado da vida. Só o nosso papo já descreveu todas essas características. Olha a próxima. Preferem jogos solitários, como os de cartas e de computador, a brincadeiras em grupo. Não, mas eu não sei. justo. Não, peraí. Não sei, não. O videogame. Não, mas... O videogame. O que a gurizada era muito do que é videogame. jogo em grupo? Tá, futebol? O Nintendo 64. Não, tô Tinha dizendo quatro. o que não sei, o que seria o jogo coletivo. Esportes, né, no geral. Mas não sei. No terceiro ano tu não vai estar brincando de pega-pega com a tua turma, né? Meu, a nossa galera. Esporte, ficar na rodinha ali, no recreio. Mas tipo, por exemplo, eu sempre joguei mal, mas sempre quis participar e tal, embora tentaram me impedir. Mas não. Aí que tá, né? Tu tem um ambiente que tu vê claramente o ambiente dizendo assim, ó. Olha a próxima característica. Legal. Ai, meu Deus. Apresentam baixo desempenho nos esportes. São os últimos a serem escolhidos nos jogos. Tá bom, complemento. Nessa aí só rolou nos primórdios lá no ensino médio lá, quando a primeira aula que eu tive no ensino médio foi de educação física. E ali tu lembra a primeira aula do ensino médio? Todos os grupinhos, né? Que ali moldou todos os grupinhos do ensino médio. Então, da nossa turma, no caso. Porque assim, formou os timezinhos e as gurias já saíram ali, né? Separou, né? A galerinha. E aí, nos times ali, os que se deram bem, ali, que jogaram direitinho, ficaram junto. Os que não se deram bem, ficaram juntos também de um outro jeito, só que daí era a gurizada do... Todo mundo se dava bem nessa porra aí, cara. Era o colégio das Chiquititas, esse aí. Não. Eles jogavam... Eles jogavam...
Era muito Eles tomavam refresco na saída. Não, é que assim, ó, a gurizada que foi jogar bola era a gurizada que ia jogar bola e que provavelmente iria matar a aula e que provavelmente iria mal na aula. Os que ficaram meio que na volta ali sem querer ir jogar bola eram a gurizada que ficava estudando, que eram os CDFs lá, que eram os que sentavam na frente e tiravam 10 em todas as provas. E tinha a turma das gurias. Daí era sempre uma misturada braba lá. Daí não sei nem que fim levou. Então. Não sei que fim levou as gurias. Hoje. Mas não lembro. Do primeiro ano eu não lembro. Do segundo ano em diante, daí já era mais. Cara, é muito bizarro. Que daí se formou ali o timezinho, então todo mundo que jogava ficava junto ali e tal, no recreio, papapá, né? Já a gurizada que era o CDFs ficava ali estudando, colando, fazia uns esqueminha de cola, né? Borracha. Tu percebe uma coisa que eu dei uma pensada antes ali. Tem uma coisa que a gente falou de um monte de coisa do colégio e tal. Tu percebe que isso aí é uma parcela pequeníssima do tempo que a gente passou dentro do colégio, né? Essa parte do esporte, do social, do conversar, do fulano, e onde é que a gente ia e não ia, e fazia isso e aquilo. Isso aí não dá 10% do tempo que a gente ficou no colégio. Todo o resto do tempo a gente tava meio que num ambiente de completo controle de ter que ficar quieto, não avacalhar, né? Mas isso é mais na escola particular, vou te falar. Porque lá na escola estadual era mais caótica a situação. Até pela situação de, tipo, tinha várias aulas, às vezes que atrasava, que não tinha professor, ou então que vinha um professor substituto do nada. Então tinha muito período vago, tá ligado? Que daí a gente preenchia como? Indo jogar bola na quadra, a gurizada ficava no pátio lá de zoeirinha e pá. Então tinha uma galera que ficava jogando truco. Nunca joguei, mas já é uma galera que já tá mais velha já. Já tá trabalhando em outro turno já. Não tem como o cara desempregado saber jogar truco. Não tem como. O cara já é rei da sinuca. No segundo ano eu já tava trabalhando lá no McDonald's e... Então aprendeu estudando. Rápido. Daí era minha desculpa pra matar as aulas de matemática. Não, que eu penso assim que era no último período, você é mais cedo. Boa parte dessas lembranças, e hoje não sabe fazer a conta da fatura. Exatamente. Foi um problema. Não, e isso que eles ajudam muito no início, né? Eles não pagam muito pra não subir a cabeça, né? Porque aí tu aprende a administrar, né? Imagina o cara chegar ali, primeiro estágio, 5 pau. Não, vai gastar tudo na primeira, né? Calma, vamos baixar a bola, né? Vamos fazer ele contar bem o dinheiro, deve ficar bom de conta. Vamos pagar em 96 por hora. Agora tamo aí, tudo com pressão bem boa. Mas assim, não, que eu falo essa questão do tempo, porque se tu for ver, botar no papel, mesmo se, ficou muita bagunça no ensino médio, nisso aqui, não sei o que, se botar no tempo, a gente ficou muito mais tempo sofrendo, né? Numa situação de não conseguir, nem tá estudando, nem tá se divertindo, porque é nessa situação que tu tá quando tu Vocês realmente estudavam? Tinha prova, sentavam e estudavam pras provas? Eu tentava... eu estudava uma noite anterior à prova, eu sempre estudava. Eu tentava sério, mas tinha muita dificuldade. Eu real tentava e real não conseguia. E era o suficiente, mano. Eu cagava pra isso. Tipo, eu não gostava. Então, tudo que eu estudava, tudo que eu aprendia era durante a aula. Depois da aula, morreu, nem voltava no assunto. Tanto que todo ano que passava, eu não lembrava do que passou. Não, e pra fazer pra fazer um tema, bicho, o que eu já tomei de umas mijadas por não fazer uns temas idiota. Nossa. Cara, era assim, ó. Cara, era vergonha. Assim, porque, sabe, eu não conseguia fazer. A caligrafia era. Eu nunca fazia o bagulho de caligrafia. Não, o caligrafia. Eu percebo. Hoje a minha letra é top. Cara, a letra do Doug é um hieróglifo, cara. A letra do Doug é um hieróglifo. Não, hoje a minha letra é top e é de revistinha. Mas assim. É letra de moça. Na quinta. Mais ou menos por aí. Na quinta série eu lembro que tinha um papo assim, ó. Quem tiver com a caligrafia boa vai poder usar caneta. Não, na quinta série não. Acho que era terceira, meu. Terceira. Não, foi na quinta. Eu lembro que teve essa situação na quinta. Eu lembro que quando a gente foi pro Salvador. Quando a gente foi lá pro. Eu lembro no Monsenhor, meu. Eu lembro claramente. Que nem tu lembrou que eu estudei com um cara que eu nunca estudei. Eu estudei contigo um ano, cara. Sim, no terceiro, o que tu me botou uns colegas que eu não estudei. Mas beleza. Na quinta, eu lembro dessa situação. Ó, vai fazer caligrafia, quem tiver com a letra boa vai poder usar caneta. Quem não tiver, segue no lápis. E eu fiquei o ano inteiro no lápis. Não rolou, entendeu? Não teve essa. Eu tinha uma letra bonitinha, tinha uma letrinha bacana. Tá bom, continua. Fazer caligrafia da primeira série em diante, então resolveu. Em geral, tiram boas notas, sentam-se nas primeiras fileiras e quando a classe se divide em grupos, são sempre aqueles
detalhes que sobram. Não, aí acabou a tese. Aí a parte isso da aí nota acontecia. aí... Esse papo do Nerdola estudioso, isso aí é Estados Unidos. O Nerdola Não, mas é que talvez- o Nerdola BR é o do videogame. É que tem uma coisa. O Nerdola BR ele Não. vai bem nas provas, meu. Não quer dizer que ele estude, mas É ele que vai bem nas o cara provas. não precisa estudar se ele vai bem. Eu não estudava, mas eu ia bem porque eu prestava atenção Não, na o colégio tava aula. fraco. Tipo, Ah, calma a mim. Também? não, vamos combinar. Não, Se o no cara... ensino médio o cara colava Não, um vamos pouquinho. combinar. O tá, cara mas- conseguir tirar uma nota dá boa um só prestando chute. atenção em aula é porque, né, pelo amor de Deus, né? Tipo, uma coisa é assistir a aula, outra coisa é aprender os Tinha troços. as retardadas sempre. É, porque... É, ter uma boa memória também, né? Que facilita. Não, mas é que, tipo, por exemplo, a gente É, nunca tu lembra aprendeu. das Por exemplo, a paradinhas gente ali, nunca tá? aprendeu a estudar certinho, assim, por conta, né? Ah, preciso aprender um troço e tu ir atrás disso. Não, De fato. tu fica dependente da aula. Se o professor falou que a fórmula de Bhaskara tá errada, tu vai fazer errado o resto da vida ali, porque se ele disser que tá certo, entendeu? Tu nunca vai saber onde é que eu cato o Mas troço. também a gente não tinha essa facilidade que hoje em dia se tem, né? Do acesso à informação de forma mais rápida. Porque talvez facilitasse. Tu nunca era posto numa situação de... E os trabalhos muito fracos, assim, sabe? Tu nunca tinha uma coisa assim de realmente de o Doug desafiar, assim, sabe? não passava. O Doug não passava muito tempo na biblioteca. Não. Até porque não tinha uma biblioteca ampla lá, né? Colégio. Tinha. Ah, a biblioteca é cagada. Tinha até ali o corredor ali. Não, biblioteca... Não, não, ali atrás da biblioteca. Não, mas peraí. Tinha corredor atrás da biblioteca. Guilherme, tu vai depois numa biblioteca de faculdade e tu acha que aquilo ali é um shopping, né? Não, concordo. Mas lembre-se que eu estudei na U. Tinha Mas vai lá na atrás da biblioteca Irmão tinha um José corredor, Otão. que era lá é top. corredorzinho assim, que tinha uns... Tá ligado que esses bagulho que a galera usa de lixeira e tal, tipo uma lixeira mesmo? Lixeira. Tipo um containerzinho. Lixeira. Só que era só com os livros que não tinham espaço na biblioteca. Aí tinha Balaio uns de tesourinhos. calcinha de loja do centro. Quase isso. Aqueles livros que nem sebo quer. Tá, vamos lá. Recebem poucos convites para a festa. Ah, isso é. Eu só Eu fui lembro até convidado hoje pra um Eu aniversário. lembro até hoje que ia ter 15 anos, no primeiro ano de uma menina, e ela convidou a sala inteira, menos eu e o nosso amigo, posso falar o nome? Fala, né? E daí, pra não ficar feio, ela meio que meteu pra gente um convite numa folha de caderno, escrito à mão. Ah, mas aí é brabo. Aí é brabo. É bravo. Ah, eu vou te dizer que, tipo, que até tem uma situação... Eu tava... Agora a gente começa a entender, né? Por que ele gosta tanto de postar foto dele. Né? É. Não, mas eu vou te dizer que tem uma situação intermediária que é também a seguinte, né? Que é de tu até receber o convite, mas pra ir, esquece, né? Pra ir é um parto, cada 10 Não, o cara vai em meia, né? E vai daquele jeito, né? Não, no ensino fundamental eu só fui convidado, tipo, com exceção da galera do grupinho ali, entendeu? Eu fui convidado só pra um aniversário diferente, assim, que foi do nosso amigo ali que tu ia citar, arroba e não citou, mas que eu completei. Que foi muito aleatório, assim, que eu nem sei por que eu fui convidado, porque eu nem era próximo do cara. Ele inventou de fazer uma festa lá e chamou todo mundo. Ah, merda, Ele mas, devia né? ser o cara do futebol, né? Ele é o cara do esporte, sempre vai. Galera pode ser. do basquete. Vamos lá. E daí tem um último aqui, que eu não sei se eu concordo. Ó, em casa, frequentemente criticam um determinado aluno, quase sempre popular, a quem atribuem a culpa por seu isolamento na escola. Tem aquele nosso amigo que devia receber mais bullying do que recebeu, que certamente era o caso. É tipo, eu não consigo definir um cara que fosse o popularzão. Pois é, sabe? não, Uma é por isso pessoa que eu fosse digo, eu acho que o popularzão. nosso colégio é um pouco diferente, assim, já é aí que tá, que eu digo que deu uma dinâmica um pouco estranha, assim, não é bem assim, né? E é muito do momento, né? Uma determinada situação, fulano fica em evidência. Eu conseguiria citar, pelo menos até a 8ª série, uns 4, 5 cabeças que eram, no caso entre os homens, né? Que eram os populares. Ah, não, tu consegue... aí que tá, agora tu lembrou uma coisa que pode ser bom critério. Um critério pode ser, tipo, o cara que tu sabe que tem pelo menos umas 2 gurias que são apaixonadas por ele. Aí tu Exato, aí virou... exato. Esse é um bom critério, Isso, mas não tinha aquele valentão que roubava o lanche do outro. Mas é porque era escola Numa de padre, série... né, Não, mas cara? peraí. Mas numa Mas série... tinha um que roubou meu relógio. Teve um que roubou meu relógio. Roubou de Mas banana, teve uma foi. série... Não, furto, de roubada. Mas é que tá. A gente foi pra educação física e roubou o relógio que tava nas coisas que a gente deixou na arquibancada. Mas teve um ano que eu lembro que tinha um cara que ele era mais velho e ele tentou ser esse cara, mas não conseguiu, não deixaram. Exatamente, esse aí mesmo. Porque Ele não se criou. ele chegava pra te dar um tapão e a gente, tipo, começava a virar uma brincadeira de pauleira, assim, sabe? E a galera meio que entrava e se empacotava
botava tudo e assim, hahaha, legal, todo mundo se espancou, tá tudo jóia. Não, e dava aqueles... Mas ele vinha na maldade, a gente que transformava a coisa tudo tinha até aquela brincadeira do montinho que durou... Cara, que coisa eu acho que isso durou o colégio inteiro. Tá, mas tinha três brincadeiras que eram as mais ridículas que tinha na escola. Enfiar o dedo no cu do colega. Batizar o tênis. Não. Eu falo do abaixar as calças das pessoas. Essa aí eu... Não. Daí eu passei. Mas era essa de abaixar as calças dos outros. A do pescotapa, que eu achava ridículo pra caralho aquilo. E o montinho. O montinho era foda. No pescotapa era pedala Robinho. Pedala, Robin. Tinha... Mas essa do montinho tinha colega nossa que sempre ficava embaixo, impressionante. Tinha uma que uma vez teve... Quer citar alguém? Teve uma que uma vez, cara, eu cheguei a ficar mal, assim, porque teve uma moda que virou essa do bater na orelha, só que era atirar botar o elástico entre os dedos, assim, botar um papelzinho. Eu lembro. E eu não tinha coordenação pra fazer isso. Aí, beleza, um se atirava no outro. Teve uma que alguém me acertou, não lembro quem foi. Cara, acertou, pegou num jeito, tá, a orelha ali. Cara, fiquei 1 minuto surdo ali, eu acho. Imagina se pega nas vistas. Não. O que sempre falava. Tinha uma que eu achava legal, mas era ridículo também, que é aquele do papelzinho molhado na caneta. Parente desse do papelzinho aí, do O idiotice também ficava tudo... A caneta era mais nojento. A caneta ficava uma água, parecia o chão do Jô Soares no sexteto ali, depois que o Derico baixava Idiotice hoje, na época tu achava legal. Não, essa aí eu achava legal. A outra eu não achava legal porque eu não sabia fazer aquele do elástico, eu não sabia fazer. Mas certamente tem umas coisas que são tão idiotas que até foi na memória. Desenhar tipo na cadeira dos colegas. Olha aí, né? Não, ou de dar um chiclete na cadeira também tinha uma dos caras não tinham... Essa era sacanagem. Eu já contei pra vocês o que aconteceu na gincana, né? Quando? Mas a audiência não sabe. Não, é que eu fui lá e fui sacanear uma colega nossa, né? Foi a primeira... E aí ficou com o chiclete em um local... Do rabo! Não era legal? Legal, Guilherme. Só que daí, pra tirar o chiclete... O cara fala um monte de bobagem, o episódio todo, chega na hora de falar rabo, não quer falar. É que não era bem... Não, enfim. Aí, pra tirar o chiclete, falaram que precisava ser com gelo. Só que daí não tinha gelo na escola, né? Que foi idiota que falou isso. Aí, uma das mães que tava lá. Ah, bom. E aí, a guria acabou comprando um sacolé pra tirar o chiclete. Olha, cara, tinha umas coisas que davam uma canseira. Olha, eu vou te dizer assim, ó, no geral, colégio, assim, ó, a pessoa que fala, saudade do colégio, tem que tomar um rapa Meus ovos. Passar um ônibus cruzar por cima, porque, cara, na real, era um saco. Eu lembro... Foi bom tu falar isso. Eu lembro que no final, no último ano, no primeiro dia de aula do último ano, eu voltava pra casa com o nosso amigo Jeremias, a gente falava todo dia, eu não aguento mais. Todo dia a gente vinha resmungando. Não, mas deixa eu fazer um desabafo agora. Cara, vai lá. A galera pega e vem com, nossa, o tempo de escola era maravilhoso, vamos nos reunir. Esse problema de memória. Cara, não que era bom. Não foi legal. Não foi. Em 83% dos casos, era uma merda. E só tá tentando pegar, chamar os colegas pra tentar mostrar que ficou melhor do que era, ou que é mais popular do que era. É uma briga de ego eterna pra ver que fim levou, entendeu? Basicamente. Pra ver quem tá melhor, quem tá pior, o que aconteceu, etc. Mas na real, aí que tá. Essa pessoa, no fim das contas, tudo bem que ela é uma pessoa boba. Mas o pior é o fingimento. Mas é uma pessoa que ela vive mais feliz, né? É a falsidade. Porque ela pega um momento de merda e consegue ver que aquilo ali foi um arco-íris. Foi um claro, mas é que tipo... Um pau no cu. Mas é que tem a parte da falsidade, tá ligado? Lembra da gente na escola, que não sei o quê. Mano, tu nem me cumprimentava quando tu passava na fila ali. Me olhava com cara de novo. Na mesma cadeira que eu sentava. Vai pro inferno, entendeu? Aí vem falar, não, vai pra puta que pariu. Mas sabe uma coisa que mano? aconteceu que foi, que eu achei até bem mágica, assim, do final do colégio, depois que passou alguns anos, qualquer pessoa que eu já estudei, ou simplesmente sei que estudou no mesmo colégio, eu tenho uma facilidade maior pra fazer uma amizade, tipo, depois, assim, entendeu? Pra falar, pra conversar, entendeu? Pra quando tu quer um assunto jeito de comum, puxar papo, entendeu? né? Tu não puxa aquele histórico de bosta lá do
colégio, né? É como se, tipo, a gente... A minha leitura é assim, a gente passou a mesma merda junto. E aí, beleza, tudo bem, não sei. Por exemplo, quando tu vai fazer academia no bairro, tu vai encontrar alguém que estudou ali. Ou tu vai, sei lá, no mercado, tu acha, falando assim, tu vai lá e cumprimenta a pessoa, assim, tipo, porra, fulano, não sei o que e tal, entendeu? Só que daí tem a galera que meio que parece que a história não acabou, né? E passa reto por todo mundo, né? E finge que sei lá, que não mijaram junto na garrafa do professor, né? Finge que não dá. Muito específico Bem isso. específico, mas eu não tô nessas. Mas assim, esse tipo de coisa, a pessoa cria... Mas é sério, fizeram isso? Não, eu só tenho um exemplo hipotético. Ah, tá. Supostamente. Não, mas as pessoas fantasiam muito o que passaram, assim, né? Eu lembro muito da incomodação que era ir, ficar lá e voltar, e tu tem umas várias responsabilidades que tu não sabe pra que lado vão. E no fim a gente vê que não foi pra grandes lugares, assim, mas... Não tinha responsabilidade, vamos combinar. Não, mas é que tá, mas sempre tinha uns... Hoje não tem. Mas acontece o seguinte, tu não ia e voltava tranquilo, assim. Sempre o cara tava tucanado com troço. Tu não era paz e amor, assim. É que era um saco ir, né? Ah, não, eu não me preocupava com a escola. Por besteira, tá? Tipo, foda-se. Era um negócio que era importante e tudo mais e tal. Só que eu me importava mais com o futebol, detalhe. Não, tu não achava importante naquela época. Tu não achava importante. Não sim. Eu sabia que tinha alguma importância que eu tinha que fazer. Que nem a catequese. Eu tinha que fazer, mas eu não sabia o porquê. Né? Me obrigaram. E aí... Fui de perna quebrada um mês pra catequese. Mas o futebol eu ia. Futebol eu ficava ansioso, eu ficava preocupado com o jogo e tal, não sei o quê. Agora, é que a gente não lembra, mas assim, ó, sempre tinha uma merda, entendeu? Sempre tinha essa semana tem o trabalhinho do sei lá o quê. Aí a tua cabeça ficava toda em função daquele troço. Aí sempre... Eu esquecia dessas merdas. Mas eu entendo o teu lado, porque na quarta série, teve uma feira de ciências, e aí tu foi lá e fez uma das maquetes, tipo, era uma maquete, tipo, toda de isopor, assim, que tinha um circuito elétrico, tinha as lampadinhas. Um monte de gente lembra dessa maluquice. Cara, aquilo ali pegou, velho. Tipo, sei lá, eu devia ter feito, sei lá, uma casinha de palitinho lá e tal. Aí vai lá o Nilson com quase uma cidadezinha de isopor, assim, com iluminação. O trabalho era simples, né? Era comprar uma lampadinha pequenininha, 2 fiozinhos e pegar uma pilha. Era o Elon Musk, não, né? E pegar uma pilha. E pegar uma pilha e fazer a pilha acender com a lâmpadazinha, só que botar isso num módulozinho, numa madeirinha, num negocinho. O que o Nilson fez? Pegou várias caixinhas de gelatina e coisa, imprimiu casinhas, fez uma cidadezinha, fez uma usina hidrelétrica, botou atrás um lugar pra botar as baterias, ligou ali, passou o fio por baixo, e aí no meio da cidade, que a cidade só tinha um poste, botou ali o postezinho e a lampadinha, assim, e aí um bonequinho pendurado, assim, arrumando a luz, e aí tu botava a lampadinha, 2 pilhas. E eu feliz. E o cara virou advogado, não dá pra entender. Teste vocacional. E eu feliz que no terceiro ano, isso aí foi na quarta série, eu no terceiro ano eu transformei um pepino numa lâmpada e achei da hora, com um fedor desgraçado. É bom pra memória, pepino. E eu feliz que na quinta série, lá ali nos países da Copa, eu peguei a China e a bandeira era fácil de desenhar. Cara, eu nunca tive dificuldade com bandeira de país. Vocês lembram que eu fiquei com medo de pegar a Arábia Saudita por causa das... Vocês lembram que na Copa do Mundo de 2002 a gente teve que fazer os bonecos mascote? Eu lembro das bandeiras. Eram 3 bonequinhos bem feios. Eu lembro que a gente teve que fazer o azul no meu grupo. A minha turma fez as bandeiras, meu. Eu lembro das bandeiras. Eu lembro dos bonequinhos mas eu lembro desse negócio dos bonequinhos. 2002. Foi um inferno. Os bonequinhos da Copa. Tipo, eu sei que era um bagulho que era a turma toda, eu acho que tinha que fazer, então eu não participei. Daí tu escolhe, daí tipo, era cada grupo fazia um dos 3, porque era um amarelo, um azul, um vermelho, um negócio assim. Não, assim. Pra enfeitar o colégio? É isso? Pra enfeitar o colégio, a sala e tal. Tipo, E na época do Pan-Americano do Brasil. Na primeira série, e na época do Pan-Americano do Brasil também teve um trabalhão, assim. E na primeira série que teve a Copa de 98, não teve nada. Deve ter tido algo. É que a gente não lembra, né? A gente não participou. Eu só lembro de quando a gente tava na segunda série que teve uma feira de ciências na escola, e daí teve uma galera que era do São Cara, eu não Francisco, lembro de nenhuma feira de ciências, meu. Sem ser que foi pra lá. Certamente porque tu não fazia os trabalhos. E tava apresentando os projetos. E aí... Eu
Aluno exemplar. E aí tinha lá as fases da evolução lá da lagarta até virar borboleta. Bah, eu lembro uma muito boa. Eu lembro uma muito boa. Que a gente foi. Ô meu, Fala. que tinha as fases da evolução ali do lagarto, casulo e borboleta. Só que daí os alunos imbecil botaram lagarta, o bicho cabeludo, o casulo e a borboleta. Bicho cabeludo. Botaram um Fed. E aí eu perguntei pra eles na época que já tinha Pokémon, né? Aí eu perguntei, olha só, isso aí tá errado. Exatamente. Com base no meu. Não, é assim na mesmo. minha Pokédex. Não, tinha o álbum do Pokémon, lembra? Eu falei, não, no álbum do Pokémon não é assim. Ele abriu o álbum no meio. Não abriu o álbum que não tinha como levar o álbum. E não, eu e não falei do apanhou, álbum. cara. Como é que vai dizer que tem bullying no colégio? Não tinha. Não, fizeram piada. Era gente mais velha de segundo ano, entendeu? Então eles não iam bater no cara da segunda série. Aí, depois disso, eu fui pesquisar e realmente eu tinha razão. E aí hoje tu é o Átila e a Culpa Maria. do Pokémon. Não. Eu pensei em fazer biologia, mas tinha que saber. Teve um passeio, passeio que talvez tu lembre, Melo, porque... Você foi no passeio? Eu fui no passeio, que eu não sei se talvez tu lembre que... Teve uma época que tinha passeio mais seguido depois... E aí, que quebraram extintor, parece, o nosso amigo aquele. E aí o que acontece? Eu tava É envolvido. uma rouba desse amigo. Aí o que acontece? Esse passeio que as pessoas não lembram, mas tem passeios que tem a ver com alguma coisa de estudo, né? Esse aí tinha. E a gente recolheu pedra, areia e água de uns 2, 3 lugares. E aí depois tinha na feira de ciência, tinha que fazer uma maquetezinha, alguma coisa e mostrar e botar as águas Demai, ali, né? né? Tinha que pegar a água do Demai, a água de Torres, não sei o quê. Eu fiz com o Matheus Valêncio, nosso querido repórter Valêncio. O que acontece? Eu não sei quem foi que ficou com a água, o que aconteceu? Perderam o raio da água lá de Torres. E aí falou assim, pega uma água da torneira. Tu já viu onde você vai. Pega uma água da torneira, dá uma, né? E aí Põe sal. Não. Ninguém ia beber a água, né, Guilherme? Era só pra dar a tonalidade. Aí a gente fantasiou a água ali. Cara, sério, deu 1 minuto de feira. Aí apontaram assim, isso aí é água da torneira. Que é um xeroque que avacalhou ali. Não, e uma pedra nada a ver também que a gente pegou. Cara, uns trabalhos assim, olha. Eu me irritava. Eu lembro desse passeio que teve uma guria que pegou uma água viva na praia e levou. Botou num potinho, numa Tupperware. Ela era... Eu não lembro quem era. Não, né? Desse aí eu lembro vagamente só de Torres e tal, que teve o passeiozinho lá e tal. Mas teve aquele passeio também da Serra Gaúcha que foi mais trio, acho. Era Gramado. Esse aí foi legal. Esse eu vomitei. Era Nova Petrópolis. Isso. Caxias, Nova Petrópolis. Não lembro se a gente foi Nova Gramado, Petrópolis e Bento. Era Bento Gonçalves, porque a gente foi lá no negócio da Vinícola Aurora lá. Depois não sei se o pessoal ficou muito bagaceiro, cortaram os passeios assim, ó, nunca mais, né? Foi... No meu ensino médio, o único passeio que tinha era pro Itapema lá, no final do ano. Tá bom, tá? Nem formatura a gente teve, sabia? Tá ótimo, bora. A gente nem teve formatura. Sabe por que a gente não teve formatura? Porque o presidente de classe não se organizou pra isso. Sabe quem era o presidente? Quer dizer, líder de turma que chamava. Luciano Não era Oxman. Não, era eu, por algum motivo. Alessandro Barcelos. Nós temos... Olha aí, acertei, Eu não. caguei pro troço. Nós temos 2 presidentes de formatura no nosso grupo. Te Só que eu não elegeram fiz formatura no sem ensino tu se médio. candidatar. É isso mesmo? Sim. Eu não votei em mim. Bah, que história bem triste. Isso foi no segundo ano. Isso aí foi no segundo ano. Não pode falar que tu era nerd porque tu ganhou uma eleição. Nerds não ganham uma nerds não ganham eleição. Mas é que eu tava no time. Sim, então campeão, larga. senta o dedo na Tira esse galinha. teus óculos que tu... Belíssimo Tira esse time. teu óculos que tu não é caveira. Eu não enxergo. Aí tu vai ser um nerd real, porque o nerd, ele tem alguma questão física sempre. Síndrome do pênis gigante. Cara, como é que ele conseguiu? Ele foi muito rápido nessa piada. Não é o timing de piada dele. Deixaram o Cosmos tem história. Eu acho que pra mim tem... Não, pior que não tem, né? Porque no dia do uniforme, nego me chega depois da hora que começa a partida, né? Então o vestiário tem um lugar que... Se tem um lugar que não funciona do Cosmos, é o vestiário. Porque os caras se trocam no campo, chegam atrasado, uns chegam no carro vestido. Não, pera. O dia que chegou o time todo de verde... O dia que chegou o time todo de verde do carro no meio do negócio, eu pensei, é a gangue do CJ lá, né, velho? Os balas.
Não, mas Luciano. Não, esse é o Groove Street. Era bacana. Teve um jogo que a gente errou a quadra e tinha 2 quadras com o mesmo nome. Uma que ficava atrás do Big e outra que ficava mais aqui pro Porto Seco. Essa idiotice eu ri demais. E aí, era no Porto Seco, né? E a gente foi no Big. E aí, a gente ia se atrasar. E enquanto estavam vindo alguém nos buscar, a gente tinha que se trocar. E não tinha vestiário. O que os jovens pimpões fizeram? Se trocaram no meio da rua, lá na Sertório, na frente do Carrefour. Mas vou te dizer assim, ó. Quem fez escolinha e qualquer coisa assim, tá acostumado a botar roupa de futebol em qualquer situação lamentável, assim, né? Eu lembro dessas... Isso é verdade. Não, dessas viagens, né? Eu lembro de uma viagem que, tipo, o jogo ia ser daqui, sei lá, 2 horas. Aí todo mundo se fantasiou. Eu lembro da irmã do cara, né? Não, isso aí vocês. Não, e aí todo mundo se fantasiou de jogador. E tava assim, ó, sei lá, 5 graus. Todo mundo se fantasiou de jogador e ficou esperando. E daí o professor, tipo, foi fazer as outras coisas lá e voltou. Ele voltou apavorado, porque ele tava vendo que tá todo mundo batendo o queixo. Tinha todo mundo tirado os casacos e tudo. Porque tinha que ficar pronto, mas tinha que ficar pronto com o agasalho. E os abobados tudo batendo queixo, assim, tudo branco, com a boca roxa. Não, mas isso aí que você falou de fantasiada de futebol e tal. Tinha esses negócios de Halloween aí na escola. Tu já foi em festa fantasia vestido de jogador? Em todas do ensino fundamental. Festinha fantasia. Eu não comprava fantasia. Eu não tinha a menor vontade de procurar nada. Então o que eu fazia? Eu ia com o uniforme da escolinha. Foda-se. Fun fact, a última festa fantasia que eu fui de lobo mau. E eu fiz a fantasia. Não, a última festa fantasia que eu fui de militar. Eu fui de Power Aproveitando ele foi de Ranger Amarelo lá. Que Aisha. Esse episódio vai vir, não dá spoiler, hein? Não, mas antes disso, antes disso teve como é que era? O Nutella e Raiz lá, belíssima fantasia. Aquela ideia do Uber, do táxi, eu que dei essa ideia. É verdade. Essa ideia? Como assim? De se fantasiar de Uber. No grupo acho que surgiu isso. De se fantasia de Uber e táxi, que tava aquela época da pauleira do Uber e do táxi. Eu nem usava o grupo naquela época, meu. Tinha o grupo no Facebook. 2016, a gente teve um grupo no Facebook. Não, e sabe o que foi mais legal daquela festa? Que tinha um cara fantasiado de cobrador do T6. O Ronaldinho. Exatamente. Tá. Tirou foto com a gente até. Alguém tem alguma conclusão? Alguém quer voltar pro colégio? A gente tá de tempo aí. Não, é que tem as características dos populares aqui. Daria pra estar. Cita 2. Dá pra fazer uma pincelada. Cita 2 que vocês vão descobrir que eu sou o Troy Bolton. Vou mandar aqui. Ó, as características dos populares aqui, ó. Estão no topo da pirâmide. São habilidosos nos esportes e líderes. Esporteres é só. É reservado a eles o melhor lugar no pátio durante o recreio. E são sempre rodeados por um séquito de amigos e admiradores. Não, isso aí é fanfic. Erramos. Não, só pra esclarecer, essa reportagem é de 2003. Revista Caraca, a gente tava no colégio. O que eles usam vira moda e o que fazem vira notícia. Todo mundo quer imitar o seu jeito de se vestir, de conquistar o sexo oposto. Pois é, peraí. Pensa a respeito desse negócio do o que usam vira moda. Eu acho que uma coisa que influencia também é que, tipo, o riquinho também se destaca, né? Porque ele que vai lançar o Playboy, né? O famoso porque Playboy. Quem é que bota a pressão? Por exemplo, todo jovem quer ter celular, não sei o quê. É porque sempre vem alguém na turma e vem com o celular mais fudido. Aí que nasce a pressão pros outros. Eu queria ter um celular também, né? Aí vinha lá como é que era aquele celular da Motorola? Era V3? V8? V8 é o carro. Era V3, aquele quadradinho? É. Ah, tá, perdão. O V8 do... Que quando todo mundo que era popularzinho tinha. E daí fica aquela coisa, né? Aí é foda. O cara vai jogar uma bola lá com o topperzinho dele e chega o outro de total 90. Não, mas tu percebe que é uma relação é o cara de like só choque. Excavator. É quase uma espécie de uma bola de neve, tipo, é meio que o de cima sobe, o de baixo desce, por exemplo. Pensa hoje. Que tu disse assim, lá no início, né? Por exemplo, hoje o popular é o que seria o que tem mais seguidores. Quem é o que tem mais seguidores? É o que tem o melhor celular também pra fazer uns negócios. Não é, certamente não é, a não ser que tu seja o luva de pedreiro. Se tu tiver parede de chapisco, não é tu que tem mais seguidores. Pedreiro. Né? Vamos... Vai ser a guriazinha bonitinha também, né, meu? Não,
exatamente. Vai ser... Não, inclusive aí tá. tem um exemplo da menina pro cara dela ser o lá, mais popular, que fez um canalzinho no YouTube e tal. pro cara ser o mais popular, o cara tem que ser muito, muito bala na agulha, porque a princípio vai ser a guria mais bonitinha, né? É meio que isso. O cara... Sim. E é mais fácil, talvez seja o único momento, único não, vamos reformular. Talvez seja um dos poucos momentos em que a mulher tem um pouco mais de facilidade pra se dar melhor que o homem. Ó o preconceito aí. Olha aí, ó. Filma. Não, Você que tá vendo aí, ó. Aqui, Aqui, ó. Canta ali ele. É. Aqui é @Dumbi. Não, o que vai acontecer, né? Porque ela vai ter gente, ela vai conhecer gente das séries acima, né? Vai ter esse acesso, mas só que alguém que tá. Sim. Mas daí que é a questão do lado negativo. Aqui tem a questão do assédio. Ela vai ser sempre assediada. Ela vai ser o troféuzinho na medida que ela for identificada com ela é a popzinho. Aí fechou, entendeu? Aí que ela vira vítima no negócio. Tu vai olhar de fora e vai dizer assim, ela é a legal, não sei o quê. Só que da perspectiva delas, ela pode ser uma bosta, porque normalmente essa guria vai gostar de um cara. E esse cara não gosta dela. É isso. A malhação. É isso. É malhação. Normalmente. É malhação. Ô Nilson, porque quando tu começou a falar disso, a tua porta abriu ali. Não, aquela porta não abre, ele é fictício. Tá bom, vamos seguir aqui rapidinho. Ele é o armário. Adotam atitudes adultas, ficam com o máximo de colegas, desprezam tudo que sou infantil e, dependendo da idade, bebe e fuma. Isso aí. Que escalada, né? Fica com todos os colegas, não sei o que, bebem e fumam. Não, mas assim, ó. Essa parte tem. do. Tem. Do forçar o adulto, mas, tem. tipo, a questão ali do. Não, eu não vou ver Rick e Morty porque é desenho e é coisa de criança. Desenho é coisa de criança, sabe? O Melo deixando esse bigode aí, ó. Para, meu, bonitão ali. Deixar ele aqui, ó. Só o. Bigodinho fininho. É. Para, meu, não tinha nada ali. Agora tem alguma coisa. Adotação. Menos Penugem. falhas. Penugemzinho. Tá, agora já se perdeu no Ó, raciocínio. o fiscal da pauta. Não. A gente concluiu Não, a então. conversa. A gente concluiu. Fiscal de cu. Colégio não é legal. Seja contra o colégio. E nas quartas use rosa. Seja contra a educação. É isso aí. Faça amigos, não faça anotações. Não leia livros. Não leia Isso é um livros. ponto importante. Faça amigos. Faça amigos bebendo Não álcool. porque é bonitinho, Às é vezes. porque vai te dar Faz mais Às oportunidades vezes. de emprego. Façam amigos bebendo álcool. Ninguém Às faz vezes amigos o que bebendo você leite. vai conseguir é Às vezes. ter o seu nome como fiador do cara que é seu amigo. Aí é problema. Tá louco. Conclusões. Aí é um problema. Conclusões. Mas isso de grandes histórias não começa com um copo de leite. Fala isso pro filme Laranja, velho. Belíssimo. Às vezes, O Melo andou por uma corda bamba aí que terminou bem até. às vezes uma leitada, tipo, conta em Eu só lugar. queria falar da. Tá, conclusões e encerramos. Acabou. Não há tempo para mais nada. Conclusões Então, é tá. que A minha. sempre vai existir essa divisão de classes. Aí, vamos se reformulando ao longo Ou do tempo, mas comunista aí. vai existir. Comunistinha safado. Cara, O quê? eu acho que a hierarquia da escola vai se manter, as pessoas vão ter que se adaptar e o bullying vai fazer parte. Você vai criar casquinha nas pessoas e aí no futuro elas vão poder sofrer em paz. Pois é, né? A gente passou uns 2 anos sem ter essa presença. Três episódios atrás teve um episódio com psicólogo. Tudo bem. A gente passou. Não, já venceu aquela consulta já. Já venceu. Já foi. Manda aí, Nilson. Tem que fazer uma outra consulta. Não, a prova de que a vida do colégio é ruim, mas é bom, é o que aconteceu com a cabeça da gurizada quando ficou 2 anos sem ir pro colégio, né? Então, a gente não achou um jeito melhor de fazer as coisas, então deixa do jeito que tá. E azar, deixa feder. Deixa feder. Um abraço, essa foi a dica do He-Man. Vamos para... Onde tá jogando aonde, hein? Até a próxima. Até a próxima, E a gente. perguntinha? Quem tá jogando hoje? E a perguntinha? Não Perguntinha. tem perguntinha mais? Acabou a perguntinha agora. Perguntinha. Eu não perguntei. Eu não escrevi uma perguntinha, mas eu posso fazer uma aqui. Não, ele tá sem clube. Vai, Melo. Perguntinha. Se você pudesse voltar no tempo, você iria para a época do colégio? Vocês. Você voltaria para a época do colégio ou só vai querer as barbadas? Eu tenho. Não, peraí, eu tenho uma ideia sobre isso. Perguntinha. Se você pudesse voltar no tempo para a época de escola, com o conhecimento que você tem hoje do futuro das pessoas, com quem você faria amizade?